por inteiro contra o Grêmio, sem exagero. O goleiro Rogério foi a vibração, o apoiador Carlos Miguel o talento. Pela primeira vez jogando contra o Grêmio, ele desequilibrou. E na grande jogada de Serginho, apareceu bem à frente de Danley para fazer 1-0. Graças a Deus deu para pegar de primeira, né? Infelizmente Danley nessa não deu. Carlos Miguel foi também a origem do segundo gol do São Paulo. Na sequência, Aristizábal cruzou para a França completar. O jogador que foi decisivo nessa grande vitória do São Paulo reservou toda a sua cordialidade para depois do jogo. No campo, para Carlos Miguel, é assim. Amigos, futebol à parte. O São Paulo está de parabéns, né? E nós cumprimentei pro Zé aí, realmente foi uma bela partida, acho que o Grêmio também mostrou que tem chance de classificar. Na Jovem Pan, as opiniões dos jogadores, técnicos e dirigentes, diretamente dos vestiários. Oferecimento Antártica. Molhe o pico para comemorar. Antártica, essa é do Pinguim. E Sonda Supermercados. Sonda, o ano inteiro com você. Conversando com ele, o assunto é São Paulo, mas você analisa o teu amigo. Olha, eu acho que fica até difícil, porque eu realmente não tenho acompanhado muito, né, o trabalho do Paulo. Eu acho que tanto o Palmeiras como o São Paulo têm tido semanas cheias, né? Muito trabalho, muito jogo. Quer dizer, subitamente eu só sei pelos resultados, né? Que realmente o Palmeiras na última partida não foi muito bem. Mas realmente contra as atuações do Paulo, realmente eu não tenho tido nenhum tipo de informação. Mas aqui está o boa noite do terceiro tempo da PAN, do Bradesco e da Cantareira. A diferença em Ford. E hoje ele voltou a jogar mais à frente, onde eu gosto mais de ver o Carlos Miguel. Acho que você também gosta mais lá, né, Miguel? Flávio, eu tenho procurado, né? Hoje um pouquinho mais à frente, né? O professor me dando um pouquinho mais de liberdade. É mais ou menos assim que eu gosto, né? De poder tanto estar atrás, né? Ajudando a marcação, como poder tá chegando na frente, né? Foi o que aconteceu principalmente no primeiro gol, que eu peguei a bola atrás, consegui lançar o Serginho e acompanhar o Serginho. Acho que isso foi o mais importante, foi o gol que nos deu uma tranquilidade muito grande dentro da partida. Agora, todo mundo falou que você entregou os segredos do Grêmio pro Nelsinho e tal, mas na verdade esse é um Grêmio completamente diferente, né? Quem é que sobrou aí? O Roger ou o Danley? Goiano? Sobrou o Roger, o Danley, o Goiano, o Ailton, né? O próprio Zé Alcino que entrou depois do segundo tempo e alguns jogadores que vieram. O zagueiro, né? O Chaide jogava lá com você. Não, o Chaide o ano passado, retrasado, ele foi pro Japão, né? Ele teve emprestado ao Japão. Agora, qual a dica que você dá na volta? Porque jogar no Olímpico é sempre uma grande gelada. O que você diz aí pros seus amigos do São Paulo, seus companheiros de time e pro sua torcida que tá ouvindo o terceiro tempo agora? Bom, em primeiro lugar, como você falou, né? Pedir pra ele levar bastante casaco e vai estar frio, né? Lá no sul, né? Em segundo, dentro de campo vai estar muito quente. Eu acho que o Grêmio, jogando no Estádio Olímpico, tem muita força, a torcida vai comparecer, vai empurrar e vai ser difícil. Acho que o São Paulo tem que estar preparado, principalmente psicologicamente, porque vai encontrar uma batalha lá, o Grêmio vai fazer de tudo para conseguir essa classificação, até porque eu acho que o Grêmio até hoje nunca saiu tão cedo da Copa do Brasil como pode sair. Beleza, alô Flávio Prado, anota a Cantareira Veículos do Carlos Miguel, Cantareira, diferença em Ford, Flávio. Pra mim ele foi o melhor do jogo, 7,5. Wanderlei Nogueira, poupe na poupança fácil do Bradesco, feliz e quem tem. Também achei, ele se sentiu à vontade, ele conhecia todo mundo do outro lado. Aqui, Milton, 8 pro Carlos Miguel. Skin Cariol, não tem nada melhor, Quartarolo, Skin Cariol, muito melhor do que chimarrão. Olha, Milton, a camisa 10 caiu bem nele, viu? Também pra mim, o melhor do jogo, principalmente pelo segundo tempo, nota 8, foi o seu primeiro gol contra o ex-clube, Carlos Miguel. Primeiro gol e primeira partida. Então, e você que será sempre um admirador do Grêmio como o Filipão. Meu caro Carlos Miguel, um grande abraço pra você, parabéns pelo gol, pela vitória. Ganhar do Grêmio é sempre duro, em qualquer lugar do mundo. Boa noite, hein? Muito obrigado, eu agradeço. Muito obrigado. Com todo respeito, agora que ele tá desse lado, a gente pode falar, o Grêmio é chato demais, né, Carlos Miguel?
Sempre. O Grêmio tem que respeitar sempre, porque aonde ele joga, ele sempre vai estar muito duro. Muito obrigado, Caio, pela gentileza, pela participação. O Carlos Miguel, jogador do São Paulo, melhor da partida, abrindo o terceiro tempo na Jovem Pan, direto no Morumbi, com a marca de Cantareira e com Bradesco em todo o Brasil. E nem a Cantareira, nem o Bradesco são chatos, Milton Neves. É isso aí, Vanderlei Nogueira, que abriu as portas, lojas Madeirense e Fechaduras Papais, dos vestiários Skin Cariol da Pan no Morumbi, onde o São Paulo bateu o Grêmio 2-0, bela vitória. Madeirense, o fantástico shopping na construção, agora também no Limão e em Sorocaba. A Madeirense que garante fechadura é Papais, cadeado é Papais, marca mundial de segurança e ponto final. E em Moisés o Carebe, jogo importante hoje pelo Campeonato Paulista, o Guarani vencia o Corinthians 1-0 no primeiro tempo, gol de Almir, ex-jogador do Santos, de cabeça. No segundo tempo ficou brincando, perdeu 2 gols. Aí o Vampeta fez um belo gol de pé esquerdo, depois de uma falta que aconteceu para cima do jogador do Corinthians, mas antes uma falta do Rincon, deu uma cotovelada no back do Guarani, que o árbitro não marcou, mas na sequência marcou a falta para o Corinthians. O Marcelinho chutou na barreira e acabou no rebote de pé esquerdo, o Vampeta fazendo um belo gol. Aliás, o Vampeta que começou muito mal, mas que fez 3 últimos jogos muito bons pelo time do Corinthians. Guarani 1, Corinthians 1. Corinthians hoje está fazendo aquilo que fez o Palmeiras domingo, levantando a mão pro céu, que conseguiu empatar um jogo que era para ter perdido. E o São Paulo ganhou. O Skin Cariol, não tem nada melhor, Quartarolo. Rapidamente aqui já no vestiário do Grêmio, que acaba de ser aberto, afinal jogo tarde. Vamos ouvir o Sebastião Lazzaroni numa entrevista coletiva, ele que fala do jogo para nós. O jogo é difícil, nós fizemos um bom primeiro tempo e eu havia dito no final que a gente não podia bobear, porque eles têm bons jogadores. Se você der o espaço para contra-atacar, eles têm velocidade, e aí a vontade e o apetite na ação de frente é maior do que na ação para defender. E foi o resultado do primeiro gol, onde a bola foi girada daqui do lado esquerdo para o nosso lado esquerdo, para o lado direito dele. O Serginho passou bem, deu um tapa de 7 metros atrás e chegou na frente 3, fez um belíssimo cruzamento. O Carlos Miguel, sem marcação dos nossos volantes, penetrou e fez o gol. Aí houve até uma baixada de guarda e eles criaram algumas outras situações. Eu tentei recompor, tentei melhorar, eles acabaram fazendo o segundo gol. Aí a partir daí é que o Grêmio passou a jogar e teve 2 ações que poderiam determinar um resultado justo pela vitória do São Paulo, mas mais ao nosso alcance nas ações do Ailton, do Beto, que podia ser o gol importante saindo jogando fora de casa. Lazzaroni, o Grêmio disputa 3 competições importantes, né? O Gaúcho vai começar, a Libertadores e a Copa do Brasil. Como é que você faz para estabelecer prioridades, para fazer com que o time esteja forte em todas elas? Ou de repente, se cair fora de uma, até é bom, porque melhora a possibilidade na outra? Não, eu acho que não. Acho que o Grêmio tem capacidade para jogar nas 3. Evidentemente que a gente teve um momento hoje aquém das nossas possibilidades, principalmente após o primeiro gol, mas depois houve recuperação e criamos outras situações boas. As competições estão aí a nível do Grêmio. Eu acho que não está nada perdido lá no Olímpico. A gente pode fazer uma partida e pode tentar reverter esse quadro. Agora, Lazzaroni, o jogo da volta e a pressão lá é muito grande por causa da presença da torcida que não teve em São Paulo. E você vai ter o Rivarola também jogando já a partir da próxima quarta-feira contra o Vasco. Faltou alguém com experiência ali para comandar a zaga? Não, nós estamos montando a equipe, montando um novo time. Pecamos numa ação boa do Serginho, ele tem o mérito de ter superado na velocidade, numa qualidade pessoal. Eu repito, ele deu um toque de 7 metros atrás, chegou na frente 3 e fez um belo passe para o Carlos Miguel, que jogou um grande jogo. Acho que por aí agora é tentar lá no Olímpico impor um ritmo, tentar na parte final, já que na primeira etapa a grande ação de gol foi com o Ronaldo, que podia ali mudar todo o quadro do jogo.
Aí está, portanto, o Sebastião Lazzaroni, técnico do Grêmio, dando a sua explicação e praticamente também batendo com aquilo que a Jovem Pan mostrou no jogo. Milton Neves. E as mensagens Quartarolo que eu recebo aqui, todas falando do Lazzaroni em relação ao nosso Jornal de Esportes comandado por você. E uma outra nota aqui, Vanderlei, 10 segundos para mim. Milton Neves, Muzambinho acabou de ganhar um carro Ford zerinho no Ratinho. É o primeiro carro zero da cidade na história. Alexandre da Vila Rica. Para com isso, rapaz. Muzambinho tem 10 milhões de carros. Fala, Vanderlei. Muito obrigado. O técnico do São Paulo, Nelson Batista, dá a sua entrevista coletiva depois desta vitória. A entrada do Galo, né, e do próprio França, principalmente a do Galo, porque ele e o Alexandre, além de acertarem a marcação ali no meio campo, na equipe do Grêmio, eles deram uma liberdade maior para o Aristizábal e o próprio Carlos Miguel também, né? Aí a equipe teve força, estava tendo força para marcar e estava tendo força para sair para jogar também com o Carlos Miguel, o próprio Aristizábal. Ô Nelsinho, você, além dos problemas médicos que tinha antes do jogo, fez mais uma alteração, o Adriano não começou jogando. É um sinal de que você ainda não tem o time totalmente montado, você ainda tem problemas, você está montando a equipe do São Paulo ainda no decorrer das competições? Não, é uma opção de jogo. Eu achei que hoje o Ari seria uma característica mais importante do que a característica do Adriano, e foi. Eu acho que realmente um jogador que nós sabíamos que ele poderia ter um espaço, e é um jogador que sabe chegar, tem velocidade para chegar com a bola de trás, por isso nós utilizamos. Ô Nelson, claro que você gostou, pelo menos gostou mais do São Paulo do segundo tempo. Queria que você falasse sobre o São Paulo que você não gostou, o São Paulo do primeiro tempo. Não, a diferença foi a distribuição, principalmente ali no meio campo. No primeiro tempo, nós estávamos dando muito espaço principalmente para o Ailton. O Ailton estava confundindo muito a nossa marcação ali e sempre sobrava, na preocupação de pegar o Ailton após ele estar com a bola, abrir espaço para outros jogadores no meio campo. Até os volantes do Grêmio estavam jogando. No segundo tempo nós acertamos esse posicionamento com a entrada do Galo, principalmente, e com o Alexandre, que fez uma excelente partida, né, em termos de marcação, em termos de jogar também. Então acertou, aí o Grêmio foi obrigado a se movimentar para tocar essa bola e acabou dando espaço para a gente jogar também. Agora, Nelson, até que ponto esse segundo tempo, a formação do segundo tempo é um parâmetro para uma definição futura no São Paulo? Não, eu acho que o importante é que nós estamos utilizando todos os jogadores que estão à nossa disposição. E quando um jogador não vai bem, nós estamos tendo outras opções que estão tendo também um resultado. Então isso é importante, porque nós sabemos que os jogadores não são máquinas. Tem dias que tem noite como hoje que não estão bem. Então nós, colocando outros jogadores, eles estão ajudando a resolver, a achar a solução. Nelsinho, 2-0 é uma boa vantagem para encarar o Estádio Olímpico, encarar o time do Grêmio lá em Porto Alegre, lá no Sul, provavelmente com muita pressão da torcida adversária. É uma boa vantagem? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que você, sabendo que você tem que entrar e ganhar de no mínimo 2-0 para levar o jogo para prorrogação, realmente é uma preocupação grande. E sabendo que esse time do outro lado é o São Paulo, como se nós tivéssemos perdido em Porto Alegre e tivéssemos que ganhar do Grêmio aqui de 2-0, quer dizer, é uma vantagem que realmente pode pesar na balança. Muito obrigado, Nelson. Pela gentileza, o técnico Nelson Batista do São Paulo Futebol Clube participando do terceiro tempo na Jovem Pan, com Cantareira e com Bradesco, onde os clientes sempre levam vantagem, Milton Neves. Cantareira, maior distribuidora Ford do Brasil, neste terceiro tempo de São Paulo 2, Grêmio 0, Guarani 1, Corinthians 1, e deixe sua cobrança com o Bradesco e ganhe mais tempo livre para a sua empresa. Cobrança Bradesco, a tecnologia faz a diferença. Quando o Flávio Prado, um resultado que interessa para você, termina aqui pela Libertadores da América em Lima, no Peru. Sporting Cristal 1, River Plate da Argentina 1, Quartarolo. Pois não, rapidamente aqui com o Ailton, que é um jogador bastante experiente, já virou um placar de campeonato brasileiro lá contra a Portuguesa, e agora a 2-0 para o São Paulo nessa primeira parte do jogo que tem 180 minutos. É um placar reversível, Ailton? É um placar difícil, né? Mas nada é impossível. Você fazendo logo 1-0,
você pode ter condições de conseguir os 2 gols, ou quem sabe até 3, mesmo respeitando a equipe do São Paulo. Mas nós tomamos 2 gols de contra-ataque, onde eu acho que nós tivemos algum descuido, que nós vamos analisar para que isso não ocorra mais. Até porque o contra-ataque hoje devia ser do Grêmio, não do São Paulo, né? Então, o São Paulo aqui dentro, eles sempre fazem isso. Eles fazem um falso primeiro tempo e no segundo procura explorar isso. Então deu certo mais uma vez para eles. Agora a gente levantar a cabeça sabendo que temos condições de reverter. Coloca você fone rapidinho que o Ailton nem tomou banho ainda, meu caro Milton. E ele falou um negócio que chama atenção, né? O São Paulo aqui sempre faz um falso primeiro tempo, né, Milton? Então, e ele é um velho conhecido nosso aí dos vestiários Skin Cariol da Jovem Pan. Uma vez falou de carnaval, deu um rolo danado lá em Campinas e tal. Ele ganhou o carnaval lá e ganhou em 96, fez o gol na Portugal. Agora você faz muito ping-pong, você vai e vem, né? Você foi campeão em 96, voltou pro Rio de Janeiro e voltou pro Sul, né, Ailton? Boa noite. Boa noite. Eu acho que isso aí é fundamental, né? E com isso a gente consegue administrar o pouco que entra, né? O jogador não pode ficar num clube só, porque senão você não consegue adquirir aquilo que todo mundo procura. Mas graças a Deus, onde o clube que eu tenho ido tem me dado bem e ajudado bastante os clubes. O Flávio Prado, Vanderlei, Quartarolo, vocês aí nos vestiários Skin Cariol da Jovem Pan, já que temos o Ailton no ar, o professor, nosso ouvinte lá do ângulo, José Feliciano Júnior, o professor Júnior quer saber onde é que tá o Ailton do Guarani. Eu pensei comigo, é mesmo? Alguém sabe onde é que tá o Ailton do Guarani, não? Centroavante que veio de Porto Alegre, onde é que ele tá? O Ailton sabe. Tá no México. Ah, foi pro México, Ailton? Sim, senhor. Lions, uma coisa assim. Beleza. Acho que é Tigre. Tá aí. Muito bem lá, fez gol quando a gente estava lá, tá bem demais. Tá aí, professor Júnior, o Ailton tá lá no México. Ô Flávio Prado, e o Ailton que deu o título lá contra a minha Portuguesa em 96, como é que tá o Ailton? Jogou bem, jogou direitinho. No segundo tempo, como ele disse, o São Paulo acabou equilibrando o meio-campo, que no primeiro tempo tinha toda a vantagem do Grêmio. E no contra-ataque, depois do primeiro gol, conseguiu fazer o segundo e ficar numa situação confortável. Agora, Ailton, quando você fez aquele gol contra a Portuguesa, você saiu xingando a torcida, pedindo pro pessoal calar a boca. Eles pegavam muito no teu pé. Você fez as pazes com a torcida do Grêmio, Ailton? Não, tudo não foi assim, né? Eu acho que isso eu já falei para a parte da imprensa, né? A torcida foi um pouco manipulada por algumas declarações do pessoal da imprensa. E, no entanto, eu estava bem contra a própria Portuguesa, num jogo onde eu ganhamos de 1-0 o gol do Rivarola, que a torcida começou a pegar no meu pé através de matérias no jornal, falando que eu ganhava bem e não vinha produzindo. Eu acho que eu tenho uma autocrítica muito grande e eu não via isso que eles estavam falando, porque eu fiz 9 gols num campeonato brasileiro e tudo aquilo que um jogador, como eu estava jogando mais na frente, tinha que fazer. Eu fui um vice-artilheiro da equipe e eu achava injustiçado. Mas quando eu fiz aquilo, não foi na intenção de xingar todo mundo, foi um desabafo, porque eu aguentei tudo calado, né? Mas tá tudo bem, eu acho que a torcida compreendeu, a imprensa também, e graças a Deus a gente tem uma relação muito boa. Muito bem, Vanderlei Nogueira, anota Skin Cariol, não tem nada melhor do Ailton. 7. Poupança fácil do Bradesco, feliz de quem tem, Flávio Prado. 6,5 pro Ailton. Cantareira, diferença em Ford Quartarolo. 32 anos, parece vinho cada vez melhor, quanto mais velho melhor. Agora você ainda nem se banhou e tá protegendo o pubis aí, tá com algum problema, Ailton? Eu senti nos treinamentos, né, e antes do jogo já fiz um tratamento, tudo, aí quando eu chutei uma bola que o Rogério tirou, eu tive que dar um arranque forte, chutar também um pouco forte, aí senti uma pontada, mas estou fazendo gelo para evitar de agravar um pouco mais. Tchau, Ailton. Valeu, um abraço. Grande abraço, Vanderlei Nogueira voltando ao vestiário Skin Cariol da Pan no São Paulo, Guarani 1, Corinthians 1, São Paulo 2, Grêmio 0. Muito obrigado. Aqui está o jogador que mais apanhou no jogo. Tomou cacetada em todas as pernas, nas costas, também na nádega, enfim. Apanhou para todos os gostos. Também dribla demais o moço da seleção, Milton Neves. Alô, Denilson, meu amigo de Natal. Você tá bom, Denilson? Boa noite. Como é que tá, Milton? Você é um terror, hein, Denilson? Eu vou contar tudo, viu? Como é que tá, parceiro? Vou contar tudo, viu, Denilson? Tá beleza? Você tá bom? Graças a Deus. Tudo bem mesmo? Gostei de ver um lançamento que você fez aí no segundo gol, viu? Você deu uma de Mário Sérgio, olhou pra um lado e deu a bola pro outro lado. Que beleza. Aí cruzamento no ar e o gol. Deu certo. Acho que o Denilson agora tá aprendendo até a passar a bola.
deixar os companheiros na cara do gol. E hoje, graças a Deus, a gente conseguiu uma vitória que foi muito importante. Agora, meu caro Denilson, afinal, você não vai mesmo pro Betis, você vai pro Milan? Não tô sabendo de nada. A gente ouve muita coisa aí por fora, que a gente vai acabar indo pro Milan. Mas por enquanto o meu contrato é com o Betis. E com certeza eu devo me apresentar no Betis, até porque eu pretendo até jogar lá. De repente tem essa sugestão de sair para outro clube. Mas pelo carinho que eu estou sendo, pelo que os torcedores do Betis estão tendo por mim, pelo menos uma temporada eu tenho que jogar lá para agradecer o incentivo que eles estão dando. Agora, você recebe salário do Betis hoje ou só do São Paulo? Não, só do São Paulo. Porque também era muita moleza. Ô Flávio Prado, se ele for pro Milan, você dá um beijo nele, né, meu Flávio? Bom, se ele for pro Milan, ele vai disputar título, né, meu amigo? Você pensa que o Milan vai ficar nessa draga que tá a vida inteira? O Milan é the best. Não, mas antes de ir embora, a gente vai disputar o título aqui pelo São Paulo também. Não, o São Paulo, eu tô falando em termos de Betis, né, Denilson? Você no Betis, sabe, o Betis tá tentando ficar grande e tal. Agora o Milan, o que é? O Milan é um super. Se for pra lá, vai ser pra brigar diretamente pro título. Se der certo, tiver chance, troca tranquilo, viu, Denilson? Vai ser um grande negócio pra você. A gente no momento, tá procurando pensar só no Betis. Porque se a gente começar a pensar nesses boatos que estão tendo de ir pro Milan, a gente pode até ser prejudicado. Então a minha cabeça está aqui no São Paulo, com um contrato no Betis, é lógico, mas vamos procurar continuar trabalhando até depois da Copa do Mundo. Agora eu queria que você falasse sobre a Alemanha. Sem dúvida esse jogo pesa para valer. São duas seleções importantes, a primeira do ranking, a segunda do ranking, dois adversários tradicionais, campeões do mundo, e esse jogo vai servir para tomada de pulso da seleção brasileira e também da seleção da Alemanha. Não tem esse negócio, não, é amistoso. Não é só um amistoso, não é um simples amistoso. Você concorda ou você discorda, Denilson? Bom, concordo com vocês, lógico. Que é um jogo amistoso, mas pela qualidade do jogador brasileiro e dos jogadores alemães, com certeza vai ser um jogo de Copa do Mundo. Acho que a seriedade que vai ter entre as duas equipes vai ser muito forte. É lógico que vai ser um jogo leal, um jogo de muita vontade, mas aquela vontade de vencer a partida, dividida, lógico, na bola. Mas a seleção brasileira tem talento e já provou isso, e pode vencer a Alemanha. Mas nós temos que também pôr em prática o nosso talento, porque o jogador brasileiro tem uma coisa que outros jogadores não têm, que é a habilidade, que é a tranquilidade dentro de campo. E essa habilidade, ela aparece demais em jogos contra a Alemanha. É uma coisa histórica, viu? O brasileiro, a habilidade do brasileiro acaba casando, entre aspas, muito bem com uma certa falta de jogo de cintura de alguns backs alemães, apesar que a Alemanha tem um back lá que é considerado o melhor marcador do mundo. E você pode deitar e rolar na quarta-feira. Eu tenho a impressão que é um jogo teu esse quarta-feira, viu, Denilson? Tomara, né, que seja um jogo pra mim. Vou procurar jogar da mesma maneira que eu sempre jogo. E graças a Deus eu tenho a confiança do professor Zagallo. E ele sempre pediu isso pra mim. Joga da mesma maneira que você joga no seu clube. Eu acho que isso é fundamental pro meu trabalho. E com certeza no jogo de quarta-feira pela seleção, se eu iniciar a partida, com certeza eu vou procurar dar o máximo de mim. Vou procurar fazer as minhas jogadas de linha de fundo, procurar tocar a bola com rapidez também, para ver se a gente consegue se destacar. Você não está cansado? Bom, a gente está muito cansado, porque uma maratona de jogos assim, o jogador que falar que não está cansado, acho que está mentindo, né? Mas graças a Deus a gente sempre teve um preparo físico muito bom. O tratamento que o São Paulo tem também faz o jogador recuperar assim de um dia para o outro, recupera o seu peso ideal. E para o jogo de quarta-feira pela seleção eu vou ter praticamente o sábado à noite, domingo praticamente o dia inteiro, viajamos, temos mais 2 dias para descansar, que é segunda e terça. E pro jogo de quarta-feira com certeza eu vou estar inteiro. Você ficou bravo com o França Pernaiada, né? Bom, naquele momento eu fiquei muito nervoso, porque eu dei um pique do meio de campo até a área. Eu falei, pô, ele vai cruzar. Aí ele chutou no gol. Mas eu que sou jogador, eu sei, naquele momento, às vezes você nem vê o jogador que está correndo do seu lado, quer fazer o gol. Mas eu fiquei um pouco nervoso, porque eu imaginava que ele ia cruzar, porque se ele cruza, eu poderia até perder o gol. Mas seria uma oportunidade muito difícil de eu chegar e mandar aquela bola por cima do gol, porque eu praticamente estava debaixo do gol. Mas eu acho que a gente tem que ficar nervoso, tem que reclamar, porque não para derrubar o companheiro. Eu acho que
Eu fiquei nervoso, mas eu falei pra ele, vamos lá que a próxima você vai tocar. No momento eu dei uma dura nele, falei, pô, França, toca a bola em mim, tava sozinho. E ele falou, não vi. Eu falei, mentira que você viu. Ô, Denilson, ele quis responder, o Denilson falou, cala a boca, anta. Ô, Denilson, já tá querendo jogar contra o meu parceiro, olha. Sai palavrão nessa história, Denilson? Não, eu só falei, pô, França, toca que eu tava sozinho. Ele deu um migué, falou, não vi. Eu falei, mentira que você viu. Mas assim, educado desse jeito? Eu sou um cara educado, por aí. Ô, Denilson, mas a impressão que dá é que o França é meio matusquela. O gol que ele fez aí, ele bateu na bola com desdém. Parece que ele não tá nem ligando. Ele é gozado, esse França, né? Como? Ele não é gozado, ele bateu na bola no segundo gol, ele tava meio fácil, mas ele nem ligou, ele bateu assim com desdém, mandou por qualquer jeito pra ele, não foi mesmo? O França tem um jeito assim de estar menosprezando a bola, mas se você dormir no barulho dele, ele põe a bola pra dentro rapidinho. Vamos dar um abraço no Denilson, por favor, Milton. Skin Cariol, não tem nada melhor, a nota dele, Vanderlei Nogueira, o craque Denilson. 7,5 pro Denilson. Poupança fácil do Bradesco, feliz e quem tem, Flávio Prado. 7. O momento é Ford é na Cantareira, diferença em Ford, Quartarolo. E na saída o Milton Neves vai informar ao Denilson, o zagueiro bom da Alemanha. Quem é esse homem? Nota 7 pro Denilson. É o Worms, não é isso, Flávio Prado? É o Worm, é um back que é considerado o maior desarmador do futebol do mundo, numa estatística feita lá. Qual é o nome da sua mãe? Dona Amélia. Tá tudo sob controle, vai ser liberado amanhã? Graças a Deus correu tudo bem. Dona Amélia, tem mais um bichinho garantido pra senhora aí. E a Dona Amélia ganhou uma cozinha com o melhor granito lá da Madeirense, não ganhou mesmo? Ganhou, ela merece. Grande abraço, Denilson. Obrigado pela gentileza, pela participação. Fazendo conosco, muito obrigado, companheiros. Desta longa entrevista do Denilson, que estava cercado, sendo aguardado pela imprensa de São Paulo. Aqui, participando do terceiro tempo, especial para você, com Cantareira e com Bradesco, que também dá prêmios para todas as mães. Milton Neves. Vanderlei Nogueira, que era uma ovelha negra da família Nogueira, nunca deu um presentinho à mãe dele. Vanderlei Nogueira, que era um moleque brigão, rilhento, quebrava a vidraça da esquina, a mãe dele vivia menino, capetinha. Essa parte aí é verdade. Essa você está absolutamente é verdadeira o seu depoimento. Mas com relação ao presentinho, é mentirinha de Milton Neves. Guarani 1, Corinthians 1, São Paulo 2, Grêmio 0 neste terceiro tempo da Panda. Poupança fácil do Bradesco, feliz e quem tem. E da Cantareira, 4 vezes Cantareira, a maior distribuidora Ford do Brasil, a maior concessionária Ford do Brasil. Meu caro Luiz Carlos Quartarolo, o que está acontecendo aí? O Antônio do Carmo Freire de Souza, delegado de polícia, gosta da sua contundência. Obrigado, eu também gosto da dele quando ele prende os bandidos. E o que está acontecendo aí nos vestiários Skin Cariol da PAN do nosso querido Grêmio? O Grêmio está saindo, Milton. Vamos escolher o gol Hidra Deca Hidra? Vamos sim, com o hino do São Paulo de fundo. Válvula Hidra da Deca, a melhor e mais usada do Brasil, Vanderlei Nogueira. Carlos Miguel. Eu fico com o gol do França devido à jogada do Denilson, e o França é gozado, o França pernaiado, ele parece um polvo, ele tem um monte de perna, um monte de braço e tal, ele bateu com desdém, como se fosse um treino, ele é gozado esse França, de vez em quando dá um branco nele também. E olha, Milton, não é brincadeira, eu já vi muitos jogadores matarem bola no peito, né? Mas ele mata tão bem, teve uma na esquina ali do lado esquerdo, no meio dos zagueiros, ele conseguiu colocar no peito, baixou realmente uma jogada de craque, mas ele não chega a ser um super craque, né? O problema, né, Luiz, é a sequência. Aliás, o França, né, o Flávio Prado dizia no Jornal de Esportes hoje, ele lembra o Van Basten, né, Flávio? Eu não estava no Jornal de Esportes hoje. Lembra quando estamos mais ou menos a uns 15 quilômetros no escuro? Não, lembra o Van Basten hoje. Van Basten hoje. Agora, por exemplo, tá tudo apagado aqui. Se a gente puser o Van Basten do outro lado do gramado e o França, vai ficar complicado de saber quem é quem, viu, meu?
Ô Flávio, mas eu chamo ele de França pernaiada porque de vez em quando o Beck dá uma derrubada nele, cai um monte de braço pro lado, um monte de perna pro outro lado. Ele não é gozado esse França. Ele é meio fedato, ele é meio desconjuntado e ele faz uns gols. Ele faz uns gols assim que como se ele estivesse treinando. Depois ele perde um outro gol. E ele quase deu o título de campeão paulista do ano passado ao São Paulo, porque o Ronaldo fez uma grande defesa lá. Ele alterna jogadas interessantíssimas e jogadas risíveis, né, Flávio? Mas ele tem fama de definidor, né, nos finais de jogos e mantém. Ele fez, afinal de contas, o segundo gol que pode ter sido o gol da classificação. Tá vendo? E qual o gol que você escolhe? O do Carlos Miguel. Mas então, tô perdendo, Quartarolo. Você me ajuda a empatar aí pra depois ver a pressão lá em cima do Luiz Alexandre Rodrigues? Ajudo sim, Carlos Miguel. Perdi 3-1. Ele, o bom gaúcho Carlos Miguel, o gol Hidradeca da PAN. Encanador, faça o favor de me trazer depressa uma boa válvula que não venha encrencar, que tenha durabilidade a beça. Eu quero Deca, que é qualidade comprovada. Válvula sim, só Hidra da Deca, a única com 10 anos de garantia. Seu encanador, faça o favor de me trazer depressa uma válvula Hidra que é a melhor e a mais usada. É o Brasil inteiro quem diz. Hidrateca, uma escolha feliz. Em Moisés Zucarelli, em Campinas, Guarani 1, Corinthians 1, Vampeta fez um golaço no Morumbi, São Paulo 2, Carlos Miguel e França pernaiada, Grêmio de Porto Alegre 0. Neste terceiro tempo da Cantareira, diferença em Ford e dos fundos de investimento do Bradesco. Alô, Vanderlei Nogueira, aí nos vestiários de Skin Carol da PAN, valendo 1000 latas da cerveja Skin Carol, muito melhor do que qualquer cerveja que você vai tomar lá na Alemanha. Seco pra você quarta-feira, da Alemanha, da empate ou da Brasil? Milton, Brasil ganha 1-0. Como aquele gol do Nunes, hein? Será que vai acontecer de novo? E pra você, Luiz Carlos Quartarolo, quem ganha? Da empate da Brasil ou da Alemanha? Em primeiro lugar, Milton, rapidamente, dizem que esse é o dia D, a Normandia do Zagallo. A verdade é que perder para a Alemanha não seria normal. O Zagallo deveria ter sido mexido quando perdeu outros jogos para chamados times inferiores ao Brasil. Mas contra os grandes, a seleção brasileira sempre cresce. Acho que empata. Vou me dar 2 palpites aqui. Pra mim vai ser 1-1 ou 2-1 pra Alemanha. Que legal. Só pra você, 2 palpites. Não, então eu vou retirar vai. 2-1. Um só. 2-1 pra Alemanha. Flávio Prado, que acompanha tão bem o futebol da Itália, também para a alemã Érida Stancati. Vamos lá, Flávio. Qual é o seu palpite? Da Alemanha, da Brasil ou da empate? Da Brasil. Muito bem, muito bem. E que fim que levou o Schumacher? Essa pergunta é séria, não é pro Vanderlei Nogueira, o senhor José Lair de Moraes, lá da cidade de Valinhos. O Schumacher, o goleiro, grande goleiro, então depois dedou lá o futebol alemão, dizendo que os caras usavam doping e tal, gelaram o rapaz, ele esteve jogando na Turquia, ele voltou lá pra Alemanha. Que fim que levou o Schumacher, Flávio? Não, ele parou de jogar, ele ficou um bom tempo na Turquia, não conseguiu mais ambiente em virtude de ter denunciado o uso constante de drogas no futebol espanhol, no futebol alemão. Lamentavelmente não só no futebol isso acontece, né? Aquele problema das nadadoras e tal. Mas ele foi gelado, ele não conseguiu mais retomar o espaço dele no futebol da Alemanha e parou de jogar. O Vanderlei Nogueira, por que quando falam que o cara foi encostado e tal, eu usei a expressão gelado, o Flávio Prado também, por que usa-se na terminologia popular? O cara foi gelado, ou seja, foi encostado. Por que gelado e não esquentado? Por quê? Claro, porque ele é colocado no freezer e é esquecido. Bota no freezer e esquece do cara. E por isso, Duarte Lima, tá morto. É assim. Ornou, Flávio Prado, Orlando? Como é que você achou? Não ornou nada. Nada. Muito bem. Agora, Vanderlei Nogueira, o Schumacher, o goleiro, é pai do Schumacher piloto? Claro. Não tem a menor aproximação. O senhor Marco Antônio Salviati perguntou e tá aí respondido. E agora, já que falamos tanto no goleiro Schumacher, vamos falar mais dos goleiros do mundo. Saúde Unicor, a empresa que defende sua saúde e revive a melhor defesa do jogo. Venha você também para a Saúde Unicor, 884-8000. Tá ficando pronto, mais um hospital da Unicor ali na Marilis, que eu vou dizer uma coisa pra você, mas não tem nem Genebra igual, mas nem Roma, nem Paris, nem Londres. Vai ter fila na porta. Vanderlei. Impressionante, todo mundo inteiro, atleta. Nego alterou feliz, quero ficar doente aqui, me disseram que é uma maravilha.
Entre você também para a família Unicor, na Saúde Unicor, ligando agora para 884-8000 e ó, só R$23.000 por mês. Em Campinas, 252-9000 e pode vir pro hospital daqui quando ficar doente também. E em Santos, 222-8000. 222-8000. Flávio Prado, qual goleiro Saúde Unicor para você? O Rogério ou o Danley? O Rogério, ele fez uma defesa fundamental numa bola do Ailton no segundo tempo. E para você, Luiz Carlos Quartarolo, que sempre foi um bom goleiro também. Essa defesa aí. E repita qual foi mesmo, Flávio Prado. A defesa no contra-ataque aos 31 do segundo tempo. O Ailton saiu na cara do gol e o Rogério defendeu. Então tá legal. E pra você, Vanderlei Nogueira? Rogério. Lance 9, deu Rogério Ceni. Em caso de desemprego, o seu plano de saúde tem 365 dias de UTI, entrega de guias a domicílio e o melhor serviço de resgate do Brasil. O seu plano de saúde tem cobertura nacional e internacional e o novo Hospital Cidade Jardim a ser inaugurado, exclusivo para você. Você pode ter tudo isso com o novo plano de saúde Unicor, com preços a partir de apenas R$23 por mês. É a Saúde Unicor pensando em você. Ligue já, 884-8000. Saúde Unicor, 884-8000. Tá aí o hino do Grêmio de Futebol Porto Alegrense neste terceiro tempo da Panda, a Cantareira Pod dos fundos de investimento do Bradesco. Nossa homenagem a você que é gaúcho, a você que acompanha Jovem Pan no terceiro tempo na madrugada. E a grandes jornalistas gaúchos, inclusive o grande bíblico Marcos Ferman, o Marcão, o Ayrton Gontov, meu amigo lá da Hebraica. Tá todo mundo curtindo na madrugada o terceiro tempo da Pano. É isso, meu caro Wander Luiz? É verdade. Boa noite, Milton. Ayrton Gontov ligando pra cá junto com o Marco Ferman e também com o Amaro Dornelles. Eles foram acompanhar o jogo de hoje, claro, foram torcer lá para o Grêmio e colocando o seguinte, que quando um time gaúcho... O Amaro Dornelles é bisneto do Getúlio. Quando vê um time gaúcho jogar, eles vão lá torcer tal, quando é o Inter, eles vão torcer contra tal, mas só que não tem uma divisão para o torcedor. Hoje, por um acaso, informa aqui o Ailton, eles entraram no módulo vermelho e deram sorte. Lá realmente tinha uma boa parte de torcedores do Grêmio. Mas ele falou, se de repente entra num outro módulo, e aí eles não tem como sair, tem que ficar o jogo inteiro junto com a torcida adversária. Então tá feito o registro aqui, pedindo que se tenha uma separação, para que o torcedor do Grêmio possa ter lá um espaço mais tranquilo para torcer e de repente não ficar no meio da torcida adversária, falando que essa divisão de torcida que acaba não existindo aí. Um abraço ao Dornelles, ao meu amigo Gontov e ao bíblico Marcos Ferman, o Marcão. O Flávio Prado, esse é um tema para você. Os jornalistas gaúchos, torcedores do Grêmio, estão falando como torcedores, estão reclamando. Não estavam lá bem instalados e tal, e a torcida não separada. Como é que você viu esse detalhe? Não, é que há uma determinação desde que foram extintas as torcidas uniformizadas de não separação. Entende a polícia de São Paulo que sem a separação evita-se aquele negócio do valente à distância, sabe como é que é? Aquele negócio de bomba e tal, então todo mundo misturado. O cara não tem coragem de ser tão valente cara a cara. É essa a ideia, mas hoje eu vou te contar, hein? Devia ter umas 2.000 pessoas no Morumbi, cabe 80, 85, tinha espaço para todo mundo, sem problema. O Vanderlei Nogueira, afinal, que fim que levou o Ortunho? Grande Ortunho, figura máscula, figura importante, viril, não tenho a menor ideia. O Ortunho, grande Ortunho, 15 metros de altura, parecia uma sombra. Tão escuro, veio do Vasco da Gama. Mas agora vamos ao melhor em campo. Ele com certeza lá em Porto Alegre, o Ortunho tá tomando, olha, umas 200 skin Cariol. Conheça aqui o destaque do jogo, o melhor jogador da partida, na opinião da equipe esportiva da Jovem Pan. Oferecimento Skin Cariol, não tem nada melhor. Água mineral Skin Cariol, leve por natureza, refrigerantes Skin, inexplicavelmente diferentes. São Paulo Futebol Clube 2, Grêmio de Futebol Porto Alegrense 0. Vamos ao craque Skin Cariol da porfia, diria José Val Peixoto. Você, Vanderlei Nogueira. Carlos Miguel. Skin Cariol, não tem nada melhor, Quartarolo. Carlos Miguel. E pra você, Flávio Prado? Carlos Miguel. E eu voto nele também, Carlos Miguel, o craque do jogo. Caminhão amarelo do Nerção vai levar os produtos Skin Cariol pra ele, lá no lindo apartamento dele de Perdizes. Não tem nada melhor do que essa sede de viver a vida. Não tem nada melhor que o sabor de uma skin. Skin
Armstrong, jogo rápido, tem gaúcho escutando. A pergunta é a seguinte: o Grêmio está eliminado? Sim ou não? E dê os seus percentuais, por favor. Começando com Luiz Carlos Quattarolo no terceiro tempo da Cantareira e do Bradesco. O Grêmio tem 30% de chance, Milton. E o São Paulo ficou com 70%. Vanderlei Nogueira. Para mim, o Grêmio está fora. 100-0. Flávio Prado. 30 pro Grêmio, 70 pro São Paulo. Para mim, 45 pro Grêmio, 55 pro São Paulo Futebol Clube. Meu caro Luiz Carlos Quattarolo, tô morrendo de vontade de voltar a dizer, torcer pro São Paulo é uma grande moleza. Vamos lá, bata a porta madeirense, um grande abraço para você e vai com Deus, Luiz Carlos Quattarolo, cujo trabalho é muito admirado aqui pelo senhor Delaney Spinelli, da Alameda dos Maracatins. São muitas e muitas mensagens falando aqui do Filipão. Daqui a pouquinho você que é teletrinsista e terceiro tempista terá a sua atenção aqui na madrugada. É só aguardar. Boa noite, quarta. E quem não conseguir perguntar hoje, pergunta amanhã. O negócio é o seguinte, meu caro Milton Neves. O Rivarola volta da seleção paraguaia neste fim de semana, se reapresenta segunda-feira ao técnico Sebastião Lazzaroni e para o jogo contra o Vasco da Gama, quarta-feira que vem, no Rio de Janeiro, pela Libertadores, ele deve também voltar à zaga. E depois ainda pela Libertadores, o time gaúcho joga no dia 31 contra o Guadalajara, o Chivas Guadalajara em Porto Alegre, no dia 7 de abril contra o América e no dia 14 de abril o jogo da volta contra o São Paulo. E no dia 12 começa o Gauchão Internacional. Grêmio e Juventude vão começar a participar do Campeonato Gaúcho apenas no dia 12 de abril. E a gente falava do Rivarola e agora há pouco também do Scheide, que jogava no Japão, segundo a própria informação do time gremista, né? Ele é um jogador que tem algumas curiosidades. Ele tem 23 anos de idade, estreou no time gremista contra um São Paulo. Um jogo contra o São Paulo em 95, 2-1 no Estádio Olímpico, e ele jogava realmente no Japão ano passado, num time chamado Frantali Kawasaki, que é da mesma cidade do Verde Kawasaki e que disputa a segunda divisão. O Grêmio tem uma parceria com esse time, tem alguns jogadores por lá, e o time japonês, o tal de Frantali, usa o mesmo uniforme, as mesmas cores do Grêmio de Futebol Porto Alegrense, meu caro Milton Neves, até daqui a pouco, né? No Jornal de Esportes da Jovem Pan, onde muita gente também vai perguntar para você, Milton. Um abraço, bom dia. Muito obrigado, Luiz Carlos Quattarolo, correto repórter da equipe Jovem Pan de Esportes, batendo a porta madeirense, fechaduras papais, os vestiários Skin Cariol da Pan. Luiz Carlos Quattarolo, Pelé da família Quattarolo. Aqui um trim que eu recebo aqui, quer ver, ó? Pergunte pro Flávio Prado. Por que a torcida do São Paulo não compareceu hoje? É porque a torcida do Grêmio vai lotar o estádio lá no Olímpico no segundo jogo, mesmo sendo às 22 horas da madrugada. É que a torcida do São Paulo é pequenininha, a do Grêmio é grande, diz aqui o gaúcho Marcelo Lemos do Jardim Brasil. Mas Vanderlei Nogueira, me ocorreu agora, nesta madrugada, contar uma história para você envolvendo Alberto ou Arlindo, Altamira, Ayrton, Áureo, Ortúnio, Cléo e Sérgio Lopes, João Severiano, Marino, Paulo Nuno, Milton e Vieira. E tinha o Alcino Burger começando. Não me torture. Vanderlei, conte daqui a pouco. Vanderlei, o time do Grêmio. Eu quero curtir Vanderlei, daqui a pouco. O Grêmio em 64 só tinha A na defesa. Os dois goleiros, Arlindo e Alberto. Lateral direito, o Altamiro. Central, Ayrton, o Pavilhão. Quarto zagueiro, o Áureo. Lateral esquerdo, Artúnio. Entendeu? Era tudo com A, Vanderlei. Vanderlei, mas então é o seguinte, eu vou deixar a história para daqui a pouco. Eu vou dar um pulinho até a Cantareira, onde eu e você ontem compramos um lindo carro, o carro do ano da Ford da Cantareira. Ford novo, compra o seu sem dar bobeira. Não inventa, Ford é na Cantareira. Qualidade, atendimento de primeira. Não inventa, Ford é na Cantareira. Confiança, segurança na hora de negociar. A Cantareira é Ford, é mais gostoso de comprar. Cantareira Ford. Prasleme, Maria Cândida, Guilherme Botti e Ayaya Melo. Ford é na Cantareira. Ligue 681-5845. Vanderlei, eu gosto tanto de você. E que fique muito claro, um carro só nós compramos, um carro para nós dois, já que nós só andamos juntos. Você colocou corretamente. Um carro só, nós dois, dentro dele o dia inteiro pela cidade. E você dirigindo. Vanderlei, eu gosto tanto de você que eu vou melhorar o presente da nossa querida Cantareira pra você. Te dou 10 Tauros e 15 Explorer e 20
e 20Ks. Desde que você... Não dá nada pra ninguém. Porque há pouco eu falei do Ayrton Pavilhão, que era um back central, que jogou no Santos, por sinal, também. O Ayrton Pavilhão jogou um pouquinho só, mas jogou na época do Geraldo Escoto. Antes do Palmeiras, o Escoto jogou no Santos. Então o Ayrton Pavilhão era tão bom, mas tão bom, que jogava mais do que o Bellini e o Mauro. Mas era lá no Sul, aquele tempo era proibido o jogador não do Rio, não de São Paulo jogar na seleção. Mas o Ayrton Pavilhão ficou para a história. Você ganha todos esses prêmios da Cantareira e mais 10 milhões de reais, nossa senhora, da poupança fácil do Bradesco, se você me disser por que Ayrton Pavilhão. Ayrton Pavilhão, segundo alguns companheiros, ele estava permanentemente a meio pau. Nossa, que chutada. O Vanderlei, ele jogava num time lá de Porto Alegre chamado Força e Luz, que não tem mais. Aí o Grêmio quis comprar o passe dele, né? Então levou o passe dele em troca do passe do Ayrton Pavilhão. O Grêmio deu um pavilhão pra ele, pro Força e Luz, pagou lá o preço de um pavilhão. Tá precisando de um pavilhão lá, o Força e Luz tá meio quebrado. Aí ficou Ayrton Pavilhão. Tá vendo que história, beleza? Eu quero contar pra você, Milton, rapidamente, em cima do São Paulo Futebol Clube, que tem no sábado o São José pela frente no Vale do Paraíba. O São Paulo Futebol Clube, que ganhou do Grêmio, uma vitória extremamente importante, na minha opinião, leva o São Paulo à próxima fase da Copa do Brasil. O São Paulo terá o Grêmio no dia 14, num jogaço, sem dúvida, um jogaço no Estádio Olímpico em Porto Alegre. Zé Carlos e Denilson viajarão no próximo fim de semana com destino a Stuttgart, na Alemanha, onde no dia 25 a seleção brasileira tem os alemães pela frente. O técnico Nelson Batista não gostou do São Paulo no primeiro tempo, ninguém gostou, achou que o time melhorou no segundo tempo, é verdade, e espera que o São Paulo embale mesmo, já que o poder de fogo do São Paulo continua cometendo inúmeros erros, passando mal o São Paulo. O técnico Nelson Batista promete corrigir tudo isso nos próximos tempos. O São Paulo amanhã, a partir do meio-dia, todos os jogadores estão relacionados a partir do meio-dia para uma hidroginástica, para relaxamento, para que as dores musculares desapareçam. O São Paulo não tem tempo de treinar, mas treina na piscina hidroginástica para todo mundo. Um grande abraço, Milton, muito obrigado, ouvinte da Jovem Pan, pelo carinho, pela audiência. Se Deus quiser, estaremos juntos no próximo fim de semana, já no domingo, falando dentro do terceiro tempo da Jovem Pan, ao longo da programação da Jovem Pan, direto da Alemanha, já respirando o clima desse amistoso internacional extremamente valioso entre Brasil e Alemanha. Os jogadores estrangeiros os brasileiros que estão no exterior estarão se apresentando já no domingo, já no fim do domingo, e lá estará a reportagem da Jovem Pan. Tchau, Milton, muito obrigado, até a volta, se Deus quiser. Tchau, Vanderlei. Boa viagem pra você, José Silvério. A melhor cobertura, escolha a melhor imagem, mas fique com o som da Jovem Pan. Quarta-feira, Brasil e Alemanha, um jogão. Pode ser até, por que não, a final da Copa do Mundo. Terceiro tempo da Pan para Cantareira Ford, para Skin Cariol, não tem nada melhor. E para Cobrança Bradesco, a tecnologia faz a diferença. Ô Flávio Prado, repita o seu palpite, por favor. Brasil, empate ou Alemanha? Brasil. Em Moisés Lucarelli, Guarani 1, Corinthians 1. No Morumbi, São Paulo 2, Grêmio de Porto Alegre 0. Meu amigo, poupe legal, poupe na poupança fácil do Bradesco, feliz de quem tem. Feliz de você, hein, amiga? Programando viagem de... Deste terceiro tempo da Pan, da poupança fácil do Bradesco, feliz de quem tem, ir à Cantareira, a diferença em Ford, porque o momento é Ford na Cantareira. Vamos ouvir aqui o palmeirense Ricardo Wagner, que vai falar da Verde Mania, Ricardo. Pois é, tá aí Ricardo Wagner, falando da Verde Mania e tocando a bola aqui no terceiro tempo da Pan. É hora de avaliação na Jovem Pan. As notas dos jogadores que participaram de mais uma rodada do futebol do Brasil. Oferecimento Lousano, vice-líder isolado em fios e cabos elétricos e uma das maiores do país em tubos de PVC. Lousano, a marca de todas as torcidas. Afinal, a Lousano é o SBT do fio. Segundo lugar no mercado brasileiro de fios e cabos elétricos é da Lousano há 8 anos e não tem papo. Lousano, forte também no setor de tubos e PVC. São Paulo 2, Grêmio 0. É só empatar lá em Porto Alegre ou perder só de 1-0 que o São Paulo avança na competição. Ô Flávio, nota de São Rogério do Morumbi. 7. Zé Carlos, seleção. 6,5. Capitão. 6. Márcio Santos. 7. Serginho. 6,5. Alexandre. 7. Bom Carlos Miguel. 7,5. O furacãozinho do Morumbi, o Fabiano. 5,5. Aristizábal. 7. Marcelo Sergipano. 3. Denilson.
7. Nelsinho. 7. Márcio Rezende de Freitas, o árbitro da Estrela Solitária. 6,5. Sebastião Barroso Lazzaroni. 6. Darley. 6. Itaqui. 6,75. Jorginho. 6. Shade. 6,5. Roger. 6. Fabinho. 6,25. Goiano. 6,5. Ailton. 6,5. Beto. 7. Ronaldinho. 5. Guilherme. 6. Do jogo. 7. Da Lousano. 10. E do Cid Moreira. 10 aço. Cid Moreira, Carvoz cada vez mais bonita. Fala bonito da Lousano, fala.